Acho que essa gestão do Rueda, Caio, ela parece muito o primeiro ano do Paulo Nobre. O Paulo Nobre, no primeiro ano, ele trocou Barcos por 5 jogadores que não valiam nada do Grêmio, que só vieram 4. Ele trocou jogadores que custavam caro, não renovou o contrato do Allan Kardec, pode R$5 mil, para ter o Henrique Ceifador. E ele acabou o campeonato sem jogador nenhum, quase caindo para a segunda divisão. E ele pegou o dinheiro que ele colocou, ele queimou em um monte de argentino que o Gareca foi embora e ninguém mais colocou. Que o Gareca pediu e o Palmeiras não tinha nem goleiro. Não tinha nem goleiro. O Santos ainda tem goleiro aqui. O João Paulo fez machucou, ontem, né? Aí era o Bruno, depois terminou o campeonato com o Rafael Alemão pegando no gol. Isso, que já até aposentou. E começou o ano com aquele outro frangueiro, qual é o nome dele? O Fábio Simonetti. Não, aquele que todo mundo gosta, Deola. que tá nos Estados Unidos agora. O Bruno? O Bruno. Não, o Bruno tava nesse elenco, o Bruno isso. também. Que enterrou o time numa Libertadores, né? Que tem aquela bola do Riascos, né? Então me parece muito isso, né? O Nobre apostou num dirigente também antigo, né? Que era o da Parmalat, Brunoro. Se deu mal, aí ele foi buscar o Alexandre Matos. Mas tem uma diferença, né? Entre o Paulo Nobre e o Rueda, né? Porque o primeiro ano, o Paulo Nobre colocou muito dinheiro do bolso para sanar as dívidas. O Rueda não tem colocado dinheiro do bolso, tem postergado dívidas. Não, ele já colocou dinheiro do bolso. Colocou lá atrás, que era a questão do transformar. Quer que ele coloque quanto? Cada um põe o que pode. O outro é dono do Itaú. O Rueda pode pôr 200 milhões. Essa história de pôr dinheiro do bolso, o Rueda investiu mais nas outras gestões do que na dele, né? Ele botou dinheiro no Lucas Lima, na gestão do Modesto, botou dinheiro no Kleber Reis, né? Na situação do Kleber Reis, na gestão Rolo. Agora na dele, ele tá esperando, né? Mas eu não acho que a questão toda é como o Léo comentou. A questão financeira, com o dinheiro dele ou sem dinheiro dele, ele está administrando. Né? Só que ele trouxe pessoas, e já tinha, que é o caso do Jorge Andrade e agora do Mazuco, que são responsáveis pelo departamento de futebol. Né? O Santos teve tempo, sim, para trazer alguns jogadores que fossem da Série B. Você acabou de citar o zagueiro do Náutico. Ele poderia ter vindo. Você citou outro também. Né? O volante do Náutico, né? Eu falei do Martã, volante do CRB, né? Comparativamente com o que nós temos aqui hoje, né? Enfim, mas eu acho que o grande pecado é ter confiado demais na base, que ele falava isso, a base salva, né? E ele achava que a quantidade que nós tínhamos, Lucas Lourenço, o Pirani, mas todo mundo, a gente lembra no começo, né, era o Thailson. Na né? base eles tinham ótimos resultados. Eles tinham uma expectativa muito grande em relação a esses meninos, e a coisa não aconteceu. Como aconteceu pro Marcelo Teixeira, como aconteceu pro Laor, como aconteceu pro próprio Modesto, que teve aqui o Gabigol, e como aconteceu pro Pérez com o Rodrigo, gente, né? Então, o que aconteceu com os presidentes que antecederam, não aconteceu com ele, porque nenhum jogador da base hoje, a não ser esse que está chamando a atenção, que é o caso do Kaique, que estão falando, né, um dos melhores do mundo, e mais o Ângelo, que não joga, e eu também não acho que ele deva colocar ele nessa fogueira, porque ele não vai resolver o problema, né? O Rueda não deu sorte. Ele não deu sorte. Colocado o Ângelo ontem, quando estava 1-0. Porque depois que faz 3-1, vai pôr o Ângelo pra quê, né? O cara não, 17 anos vai entrar. Aí que eu falei no meu destaque inicial, que o Santos faz o gol, o Cuca começa a mexer no Galo, e o Carilli fica assistindo. Não, senhor, eu vou discordar de você agora. O Cuca mexeu no intervalo, colocando o Nacho e o colocou o Sacha. Não, mas foi colocando, botou lateral. Colocou no intervalo o Nacho e o Sacha. E o time não melhorou, o Santos estava dominando. Se não fosse o pênalti, o Santos não ia tomar gol. O Atlético não conseguia chegar no gol do Santos. João Paulo fez uma defesa no primeiro tempo. E o Cuca só mudou de novo porque o Santos abriu o placar. Daí o Cuca foi aí que eu falei. E aí o Carilli ficou de braço. O Santos estava bem no jogo, mas o Santos estava bem no jogo até então. Não precisava mexer. Como? Eu também acho que não precisava, não. Fez 1-0 e estava bem no jogo. Eu também não mexeria, não. Desculpa. Não precisava mexer. Tudo bem. O que você mexeria? Por que precisava mexer? O que você mexeria? E por que precisava mexer? Você tá vendo? O Atlético começou a vir pra cima do Santos, depois do gol. Você tem que fazer o time, você tem que pregar uns caras do Atlético no campo de defesa dele, você tem que ter contra-ataque. Porra, coloca o Tardelli, joga logo ali, coloca o Pirani, e demorou pra colocar. Mexeu quando mexeu, a tranca da porteira já tava. Mas o Atlético não tava vindo pra cima desse jeito. Tava bem equilibrado. A torcida aumentou o barulho, mas o time não tava vindo mais. Aumentou nada, depois do gol, a torcida murchou do Atlético, o estádio parecia que tava
um velório lá. Eles começaram a dar uma cantadinha e tal depois, mas nada demais. E tem um ponto também, né? Quando o Cuca ele olha pro banco de reservas, ele tem ali Nath Fernandes, tem Eduardo Sacha. Ele tem mas ele tinha o Caleb também, e botou o Caleb. Tinha o Caleb que é bom jogador. É bom jogador, mas se for pensar assim, o Caleb não é ninguém pra gente falar, pô. Mas se o Caleb tivesse no banco do Santos, a gente ia estar aqui, o Caleb é um jogador que o Cuca vem colocando em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, já tem mas você bota o Caleb num time ajustado, dá certo. Mas você sabe o que acontece, Léo? Assim, quando você fala que o Atlético não estava jogando nada, a gente eu acho que aí... Não é jogando nada, o Santos estava controlando o jogo, né? Mas o problema do Santos são os erros. Também é assumir que o Santos não ia errar o resto do jogo. E o Santos tem sido mestre nisso. Né? É por isso que eu falei do jogo contra o América e o Inter. O América estava lá atrás do jogo inteiro, tinha feito 1-0, empatou o Inter, uma saída torta do goleiro, o Inter fez o gol, porque o América não passava do meio de campo. A pergunta é, o Santos aguentaria até o final do jogo? Né? Não vai ter resposta. Nós não temos essa resposta, né? Ou temos uma resposta só, né? Que não vai aguentar até o final do jogo sem cometer nenhuma falha, né? Como não aguentou? O primeiro tempo... Não, falha não tem problema. O Wagner falhou várias vezes no primeiro tempo. Não, mas uma falha crucial, digo, não uma simples falha, assim que não sai gol, mas uma falha crucial como aconteceu no segundo gol, por exemplo. No pênalti do terceiro gol poderia ter empatado o jogo, não era mau resultado. Então, aí, ó como o futebol é. Porque tudo muda. O Caio tá falando, ele podia ter mudado. O Wagner veio aqui ontem e falou, não pode jogar o Lucas Braga e o Marcos Guilherme na lateral. Tudo bem. Aí, o Si não joga, mas o futebol tem essas coisas. O Galo faz 1-1, tem uma falta pro Santos. Aí cruza na área e o cara, de cabeça na trave. Aí no minuto seguinte tem uma falta pro Atlético igualzinho. O cara bate, na rede. Se é o Santos que faz o 2-1, a gente já tá hoje, cara, ele foi bem, porque o Atlético... Mas você tava olhando o jogo, você tava vendo o sufoco que tava passando o Marcos Guilherme. Eu concordo com você, Gênero Miguel, em relação ao Lucas Braga. O Lucas Braga tomou conta, diferentemente da partida anterior, que ele não foi tão bem como na marcação, essa ele foi muito bem. Ele foi bom de marcar e atacar. Ele não levando... O lance do gol sai dele, né? E ele, várias vezes ele fez isso. Inclusive. Então... Né? Mas o Marcos Guilherme estava sufocado ali, né? Então ali que eu acho que faltou a percepção dele de trocar ele pelo Madison, que também entrou e também não fez lá. E que aí é que a gente não sabe se o cara ele demorou pela parte técnica ou por alguma outra coisa que acontece com o Madison, né? Porque o cara tem condição física já e não joga, então a gente não sabe se ele tá com o pé atrás de colocar o cara 10 minutos antes do que o horário que ele botou, né? Não dá pra saber. Ou se o Wagner Frederico tava certo. Então, sempre exatamente. Certo. E sobre o Lucas Braga, ele também, concordo com vocês que ele foi muito bem na ala e a função dele de marcação do lateral adversário não é novidade, né? Ele já fazia isso quando jogava de ponta e o lugar que ele recebe a bola hoje para atacar é o mesmo lugar que ele recebia jogando de ponta também. Ele não é que se ele tivesse de ponta ele receberia a bola lá na frente e estaria mais perto do gol. Não estaria, porque o Santos não joga lá na frente. O Santos começa as jogadas de trás, então ele pega a bola no mesmo lugar. Para o Lucas Braga praticamente não mudou nada, né? Então por isso concordo que ele tem que continuar na ala. Aliás, uma coisa tem que ser dita, né? Até aproveitando a questão do Lucas Braga, com a ausência do Sanches, os contra-ataques do Santos foram muito mais velozes do que vinham sendo. Isso tem que ser dito. Aí foi, digamos, a medicina que acertou. A medicina não, né? Tava suspenso o Sanches. Então o cartão acertou o time do Santos. Foi o árbitro. Porque a arbitragem acertou o time do Santos. Porque o Sanches, para puxar contra-ataque, uma circunstância tão necessária no jogo como o de ontem, não dá.